Vamos abrir aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo, queridas, que eu gostaria de meditar com vocês. É um capítulo muito conhecido, é o capítulo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então esse é o texto que eu gostaria de meditar com meus amados irmãos, em rápidas palavras, um texto que eu creio que a maioria de nós, se não todos, já ouvimos muitas e muitas mensagens, porque aqui, para os estudiosos, nesse capítulo 3 do Evangelho de João, versículo mais adiante, que é o 16, é chamado o coração da Bíblia. Um texto que muitos de nós conhecemos de cor e de salteado. Quem conhece João 3,16? Amém? Diz assim: Deus, porque Deus amou quem? O mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, ou não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. É um texto muito conhecido. Mas primeiramente, antes de chegar em João 3,16, nós precisamos de destacar o contexto deste texto que nós acabamos de ler, que é o capítulo 3, a partir do versículo de número 1, que diz que havia entre os fariseus. Fariseus era um partido político que também defendia a religiosidade em Israel, e que no meio deste partido político e religioso havia muitos homens importantes. Eu creio que a maioria deles, podemos assim destacar, eram homens da alta elite social, que tinham uma condição financeira muito boa, e entre eles se encontrava um homem chamado Nicodemos. Muitos dos estudiosos, não sei se vocês já ouviram isso, o versículo de número 2, eles dizem que o fato de Nicodemos ter ido encontrar com Jesus à noite é porque Nicodemos era um homem que não queria ser visto ao lado de Jesus, porque a fama para o lado negativo relacionado a Jesus é que Jesus assentava no meio de prostitutas, no meio de beberrões, comia com eles, e então a vista de muitas pessoas estar ao lado de Jesus era vexatório. E muitos dizem que o fato deste homem ser um rabino, que era Nicodemos, ter ido encontrar de noite com Jesus, é que ele não queria ser visto pelos demais da sua classe social, os demais do seu partido político-religioso, ser visto ao lado de um homem que, à vista, podemos dizer assim, estava ao lado de pecadores, ao lado de pessoas que era desprezada pela sociedade. Mas o importante não é isso.
de ir à noite, de ir escondido, de ser rabino, de ser e tentar ser visto como o melhor da sociedade. Esta não é a importância do texto, esta não é a importância de estar ao lado de Jesus, mas sim o que nós percebemos no texto é o valor de estar perto de Jesus, o valor de ir encontrar com Jesus, o valor de estar com Jesus. E quando este homem se encontrou com Jesus naquela determinada noite, Jesus então começou um diálogo muito importante, que é o diálogo que ele sempre quer ter conosco, que é o confronto que ele sempre quer ter conosco. Qual é o confronto de Jesus? O confronto de Jesus não é perguntar-nos o quanto nós fizemos de produção monetária durante esta semana. O que Jesus quer nos perguntar não é quantas casas eu pintei, você limpou ou construiu esta semana pela companhia que você trabalha, não. Não é pelo que você produziu, o que você fez de material, não. Mas o que Jesus quer confrontar a nós, como confrontou a Nicodemos, era 2 pontos. Qual é a maneira que as coisas espirituais são vistas por nós? Qual é a maneira que nós temos nos portado? Qual é a maneira que Nicodemos estava se portando, relacionado primeiro a Deus Pai, segundo a sua própria vida relacionada às coisas espirituais? Por isso que Jesus, virando para ele disse: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira coisa interessante que nós devemos destacar aqui neste versículo é que para fazer parte do reino de Deus, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qualidade de filho, para fazer parte deste reino é preciso nascer de novo. Não é voltar ao ventre da nossa mamãe, não é fazer a regressão biológica e voltar ao ventre da nossa mãe, não é voltar primeiro para dentro do nosso pai, depois para dentro da nossa mãe, e sair de dentro do nosso pai e da nossa mãe e ali haver a fecundação. Não é isso. Mas para fazer parte de algo que Deus constituiu, que é o seu reino, é preciso nascer espiritualmente. É preciso ter uma mudança na área espiritual da nossa vida. E aí Jesus vai mais para frente, argumentando com Nicodemos, e Nicodemos, ele quando é confrontado por esse lado espiritual, preste atenção no próximo versículo, se você está com a sua Bíblia aberta, Nicodemos leva para algo material. Infelizmente, queridos e amados irmãos, quando Deus, ele começa a usar o pregador na casa dele, ele começa a usar da sua palavra na boca dos seus servos e servas, para nós recebermos a profundidade do seu reino, das coisas espirituais, das coisas celestes, nós em certas horas começamos a analisar as coisas de Deus, a mensagem de Deus, a profecia de Deus, os oráculos de Deus, o logos de Deus, o rema de Deus, de uma maneira muito natural, de uma maneira muito material, de uma maneira terrena. E é por certas horas que nós não compreendemos, para que haja uma conversão verdadeira, uma conversão genuína na nossa vida, porque quando a palavra está sendo liberada para nós, numa mensagem, numa pregação, num culto, num estudo, nós precisamos de estar ligados espiritualmente, dizendo, porque a própria palavra de Deus vai falar que o homem, ele pôde ouvir novamente a argumentação de Jesus. Ele perguntou: Senhor, olha, o que é esse negócio de nascer de novo? É voltar lá, eu virar homem e tornar como a criança, voltar, nessa minha velhice a nascer de novo, lá para o ventre da minha mãe? Jesus disse no versículo 5, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, Nicodemos, é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe, Nicodemos, de eu te dizer que é necessário nascer de novo. E mais embaixo, como eu li o texto aqui, vocês, só recapitulando para vocês, Nicodemos novamente, ele foi confrontado por Jesus, porque ele não estava entendendo e não entendeu a mensagem. Por isso que Jesus teve que entrar em uma questão lá do Antigo Testamento, para ele entender o propósito espiritual. Irmãos,
A mensagem nesta noite que eu gostaria que você entendesse, é o cerne da mensagem que Deus falou comigo, é que nós devemos entender que sobre todas as ações naturais, materiais, humanas e terrenas, existe uma ação espiritual por trás dessa ação que é tida aqui no planeta Terra, que é tida para com a sua vida. Tem pessoas que falam e pensam dessa maneira: foi uma coincidência só, foi algo do acaso, foi algo porque eu que tracei e aconteceu desta maneira. Não leve para este lado, porque se você ficar pensando que o curso da sua vida, que as coisas que acontecem com você no dia a dia, quer sejam coisas boas ou ruins, é você que determina isso, você nunca vai compreender as coisas mais profundas que Deus tem para a sua vida. Por isso que Jesus disse para Nicodemos assim: olha, Nicodemos, se eu estou falando, usando o exemplo de coisas naturais, de coisas terrenas e relacionadas ao homem, para você poder entender a profundeza de uma tipologia relacionada às coisas espirituais, e você não está entendendo, agora imagina, Nicodemos, se eu começar a revelar aquelas coisas profundas lá da glória do meu Pai. Já imaginou, meus irmãos, se nós vivemos só na razão e não usarmos a fé para entender as coisas de Deus, aonde nós vamos parar, aonde nós vamos ficar? Deus, escuta uma coisa, me trouxe aqui nesta noite, me deu essa mensagem, o cerne da mensagem é que Deus só não tem revelado para nós coisa muito mais profunda, não tem feito coisas muito mais extraordinárias, é porque falta em nós sede das coisas sobrenaturais de Deus, falta vontade em nós em pedir a revelação maior das coisas que está além do véu da revelação contidas na palavra de Deus. Por isso, não leve uma palavra quando sai aqui do púlpito, lá no culto doméstico, aonde você estiver, ou até mesmo sentado no seu momento de devocional, como a simples leitura da palavra, como algo simples que você já leu 10 vezes. Se você tiver o Espírito Santo e ligado que as coisas materiais estão relacionadas às coisas espirituais, grandes coisas Deus vai revelar para a sua vida, grandes coisas vão acontecer por intermédio da sua vida. Por isso que tem hora que a gente fica pensando: mas Deus, por que o Senhor usa fulano daquela maneira? Por que ele tem uma revelação tão profunda no texto? É porque a sintonia com o Espírito Santo é estreita, a vazão e a liberdade que aquela determinada pessoa está dando para Deus revelar. É Deus que está fazendo isso dentro do âmago, dentro do ser da pessoa, e ela está trazendo os oráculos de Deus. Não é que a pessoa está tendo, está tendo uma revelação e está acima da Bíblia, não, mas é algo que está contido na Bíblia, que é o Espírito Santo que faz a conexão entre a palavra escrita e a revelação das coisas do céu dentro do âmago da pessoa, e aí você entende que a palavra de Deus é que fala. Você pode ler o Salmo 23 10 vezes, pregá-lo 10 vezes, como já preguei várias vezes, todas as vezes a mensagem é a mesma, mas a revelação é como a cachoeira, é como o rio que passou aqui agora e que não vai voltar a mesma água. É a água que sai da mesma fonte, sim, mas ela não é a mesma água, porque ela brotou nova, passou, e tem água nova brotando e passando. Assim é aquele que está na terra, mas ligado nas coisas do céu. Por isso que Deus, queridos, está movido de uma sede, como o pastor Gilson, fazendo conexão ao texto dele. A vontade de Deus é o que está escrito no capítulo 4, relacionado à mulher samaritana e Jesus. Não é nós que estamos com um binóculo olhando, procurando adoradores, mas é Deus que está, procurando adoradores, procurando corças, servos, pequenos veados, animais, que é comparado àqueles que têm sede. Quando Deus acha que a vontade dele é absolutamente correr para a água, sabia que a corça, que é o pequeno veado, ele sente o cheiro
quando a água é fresca, a quilômetros, ele sente o cheiro. Ninguém precisa de levá-lo para perto da água mais. Segundo quem analisou o texto, os comentaristas dizem que há uma sensibilidade no cheiro, que a quilômetros da água fresca, ele está sentindo o cheiro da água, e por causa dele matar algo que é preciso para o corpo dele, que é a sede, para ele continuar vivendo, o que ele faz? Ele desesperadamente, sabendo que a água, pelo cheiro, pela identificação do cheiro, do odor da água, é correr para matar a sede, porque ele sabe que aquela água não é uma água poluída, mas uma água corrente, límpida, cristalina, fresca, e é ela que vai satisfazer. Assim é a vida daquele que Deus está procurando com seus olhos. Aquele que tem sede, querido, não é melhor do que ninguém, mas dentro dele há uma disposição para não ficar só neste nível, como muitos ficaram, como muitos estão, igual contando um pequeno testemunho que eu termino o meu sermão, o testemunho do pastor Josué Irion. Não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é defensor, né? Ele prega muito contra a Disney, contra o satanismo na Disney, é a mensagem do pastor Josué Irion, e ele conta um testemunho que ele fala sobre o testemunho da vida dele, do ministério, que quando o Senhor o despertou como adolescente lá no sul do país, ele era de uma igreja pequena e ele pregava para as melancias, ele pregava para a plantação de melancia. Um dia o pastor dele viu ele pregando, deu um ar de deboche, de sorriso, e falou assim: você nunca vai passar disso, você sempre vai ficar aí pregando para estas melancias, o teu auditório é as melancias, e aí que é as pessoas para poder te ouvir. Ou seja, se ele tivesse dado ouvido e não ouvido o que Deus dentro do âmago dele, ele como uma coça sedento pelas correntes das águas de Deus, se ele tivesse escutado aquele pastor que era o pastor dele, ele continuaria ali naquela igreja pequena e pregando para as melancias. Mas ele ouviu um dia a voz do Senhor e quis as coisas muito mais excelentes do que as coisas que estavam ali. Sabe o que já aconteceu? Ele falando no testemunho, ele disse assim, na época que ele deu testemunho: olha, aquele pastor continua naquela mesma igreja pequena, pregando para aquela mesma quantidade de auditório, e eu já dei a volta ao mundo em 4 vezes, já preguei em todas as nações do mundo, já fiz cruzadas com milhares e milhares de pessoas, aonde Deus me tirou, aonde Deus me colocou. Sabe por quê? Porque ele estava sedento pelas coisas espirituais. Meus irmãos, é hora de nós nos levantarmos, é hora de nós mergulharmos mesmo a fundo, para Deus nos revelar qual é o propósito, a vontade, a grandeza das coisas maravilhosas que Ele tem para a nossa vida. Agora, tem uma coisa: se nós quisermos continuar com a vida pacata, monótona, achando que aquilo que nós já conhecemos de Deus está bom demais para nós, vamos continuar da mesma maneira. Agora, se você quiser mais de Deus, eu tenho plena certeza que toda vez que você abrir a sua Bíblia, toda vez que você dobrar o seu joelho, toda vez que você consagrar a sua vida ao Senhor, vier ao culto, toda vez que você demonstrar para Deus um culto racional e espiritual, Deus vai abrir as janelas do céu, aleluia, e Ele vai revelar para você, aqui nesta terra, no âmbito da humanidade, as coisas espirituais e as coisas excelentes. Por isso que Jesus usou a palavra, Ele disse assim: olha, Nicodemos, vou te falar lá do Antigo Testamento, já que você conhece tanto. Olha, você lembra de Moisés levantando um mastro com uma serpente, que foi aquela época da praga da serpente? Ah, lembro sim. Ok, então vou te mostrar agora que há uma verdade espiritual nisso aí, e é assim que eu gostaria que você entendesse, Nicodemos. Da mesma maneira que Moisés levantou o bastão, que tinha uma imagem de uma serpente, e todos aqueles que olhavam para aquele bastão com a serpente era curado da picada mortal da serpente, assim Deus fez. Importa que o Filho do Homem seja levantado, morra lá na cruz e ressuscite ao 3º dia. Por isso que Jesus usou, e ali trouxe a comparação das verdades
realidades espirituais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Igreja, olha aqui para mim. Vocês estão cansados, eu também estou, que eu acordei 5h30, eu estou aqui, cheio de fogo, cheio de glória. Aleluia, então não tem desculpa. Aleluia, olha aqui para mim. Igreja, é tempo de nós sairmos da atmosfera natural e humana. É tempo de nós sairmos daqui, irmãos. É tempo de nós começarmos a ligar a mentalidade lá na glória. De nós ligarmos lá, irmãos. Tudo que está ocorrendo na nossa vida é por causa de uma reação. Toda ação existe uma reação. Toda ação existe uma reação. Quando eu aciono orar, Deus está reacionando, ativando os anjos lá do céu para trazer a bênção para a minha vida, aleluia. Toda vez que eu me humilho e declaro que a minha falha precisa do perdão de Deus, Deus lá do céu estende a mão e me perdoa e cura as minhas enfermidades da alma. Está entendendo? Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Irmão, é preciso nós começarmos a agir neste mundo não como pessoas naturais. É preciso nós começarmos a agir como a Bíblia diz, que coube a Deus, lá em Coríntios, nos salvar pela loucura da pregação do Evangelho. O mundo, quando olha para nós, acha nós somos doidos, loucos, esse negócio de ficar na igreja, esse negócio de crer em Bíblia, nesse livro escrito pela mão do homem, mas foi apenas do Espírito Santo que usou a mão do homem. O mundo fica doido, porque o mundo começa a analisar o que aconteceu conosco na nossa vida como se fosse coisas naturais. Irmãos, saia desse mundo. Você está vivendo aqui, o pé está aqui, mas a tua mente tem que estar lá. Se você não desconectar daqui, se você não ativar lá, ativar aqui para ativar lá, e a reação vir de lá para cá, irmãos, você não vai ver milagre na tua vida. Desculpa falar, é a verdade. É a verdade. Para aquele homem chamado Elias, eu termino a mensagem, eu estou empolgado, deixar eu prego 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas, escuta uma coisa, para Elias, olha que coisa interessante. Israel já tinha 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água. Não acontecia nada. Não tinha dança da chuva, não tinha dança de pajé, não tinha profeta de Baal, não tinha cortar com lancetes, com chicote, nada fez a chuva e nem tampouco o altar manifestar nada. Quando aquele homem, depois de acontecer, o fogo do céu cair e lambeu o altar, o que aconteceu? Ele foi para dentro da sua casa, dobrou os seus joelhos, porque ele creu que Deus precisava manifestar algo na terra, que é algo natural, fenômeno da natureza natural, através de algo sobrenatural, que é a mão do Altíssimo, que é uma mão sobrenatural, espiritual, maravilhosa e grande. Ele orou, mandou o moço sair, ele foi 1 vez, 2 vezes, mas quando ele foi a última vez, o que aconteceu? Deus, através da oração e da ordem do profeta, mandou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, aleluia. Se você não sair do natural, você nunca vai ver o sobrenatural de Deus. Se você não começar a acionar nesta terra para que haja uma reação lá na glória, nunca vão se abrir as janelas do céu para acontecer coisas extraordinárias na terra. Quem crê e quem quer milagre aqui, levanta a mão. Vou levantar logo as duas, eu quero. Então, a partir de hoje, saia da condição de Nicodemos, entre no mundo, aleluia, das coisas espirituais que Jesus quis mostrar para Nicodemos, e que é onde que nós devemos estar. Sabe para quê? Para começar a acontecer a mão de uma nuvem, a nuvem do tamanho da mão de um homem vir
e a chuva descer sobre a sua vida de bênção e coisas muito mais extraordinárias acontecer. Sabe por quê? Porque nós saímos do âmbito natural, do âmbito humano e entramos no âmbito espiritual das coisas. Para que as coisas espirituais, irmãos, aconteçam, guarda isso. Se você não guardou mais nada a mensagem, é preciso nós aqui na terra entrarmos nas coisas espirituais. Se nós aqui na terra não ligarmos nas coisas espirituais, nunca vai acontecer cura de enfermidade, nunca vai acontecer de surdo ouvir, de cego ver, de mudo falar, de canceroso ser curado, de morto ressuscitar, de porta de trabalho se abrir, de filho ser transformado, de marido ser transformado, de ministério se cumprir. Nunca vai acontecer coisas espirituais neste mundo. Mas nesta noite eu quero rogar que Deus vai abrir a janela de Jacó sobre a sua vida e você vai ver uma porta no céu ligando uma escada na terra, anjo subindo, anjo descendo, e você declarando: aqui é Betel de Deus, aqui é Betel de Deus. Porque eu estou vendo a glória, que terrível é a presença de Deus aqui neste lugar, que vai ser chamado Betel, o lugar da casa de Deus, da manifestação de Deus aqui. Deus está conosco, revelando no meio de nós, aleluia, aleluia. Está entendendo a mensagem? Quem está entendendo aí? Amém? Entenderam? Tem hora que a gente quer que as pessoas venham para cá. Vou parar de orar. Vou parar de orar para meu filho, já orei tanto. Você está entregando de bandeja pro diabo. Eu vou... não vou fazer jejum mais não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou convidar fulano mais não. Se você parar, irmãos, os profetas de Satanás não param. Lá no Brasil, a macumbaria toda sexta-feira é batida os tambores, é cortado o sacrifício, é colocado as velas e a bebida nas encruzilhadas. Eles não param. Eles querem o mal da igreja, eles querem o mal do servo de Deus e o mal daqueles que estão descobertos pela mão do Todo-Poderoso. Mas a igreja, aleluia, está pisando na terra ligado no céu, pisando na terra ligado no céu, pisando na terra e ligada no céu, amém? Para que os anjos desçam e trabalhem a nosso favor, em nome do Eterno, em nome de Jeová, aleluia, e as almas se achegando à presença do Deus maravilhoso, do Deus Altíssimo, amém, igreja do Senhor? Esta é a mensagem para nós. Amém. Amém.